A paz do Senhor para você, professor, professora do Discipulando. Quem vos fala aqui é o Eli Espínola, pela graça de Deus, integro o quadro docente de professores, de jovens do Tempo Central da Assembleia de Deus. Este é o EBD em Síntese Podcast. Graças a Deus queremos contar com a sua participação, com o seu acompanhamento até o final desta ilustre discussão, né, sobre este tema tão caro, né, para os nossos novos convertidos do segundo ciclo. Este programa, meus queridos, é produzido pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus, igreja presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. E agora eu sigo com a apresentação, bem como os comentários iniciais dos nossos professores, que integram esta honrosa bancada. Quero começar aqui com a professora Celeste Rubinho. A paz do Senhor, Celeste. A paz do Senhor a todas as professoras e professores, né, da EBD. Graças a Deus, né, mais uma vez, mais um encontro, né, para compartilhar com os professores, com as professoras, um pouco mais dessa maravilhosa palavra de Deus, né? E hoje com um desafio maravilhoso, que o tema é crendo para interpretar a Bíblia, né? Que coisa maravilhosa. Professor Douglas Nilson Moraes. Pai do Senhor, irmão Eli, irmã Celeste, estamos aqui mais um encontro e hoje é um desafio, né? Essa temática vai ter muita discussão e esperamos contribuir bem para os nossos docentes na ministração. Crer para interpretar a Bíblia. Então, esperamos que seja um momento agradável e de aprendizado para todos nós. Amém. Graças a Deus. Louvamos a Deus pela sua vida. Você, que quem sabe do público em geral, que eventualmente se interessou pelo conteúdo desse podcast, e aqui eu quero me referir para além daqueles que, digamos, têm uma vocação na área do ensino e que servem na EBD, e de repente você acessou este canal e estará nos acompanhando aqui. Também seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É sempre importante, no início da aula, nas palavras iniciais, o professor do discipulando focar no relacionamento, né? Nessa dimensão afetiva. Acolher o aluno, procurar saber do seu estado, como passou a semana, saber dos familiares. Então, é sempre importante esse contato caloroso e fraternal no início da aula, antes de partir para o conteúdo da lição. Meus queridos, estamos aqui, como já foi anunciado, por ocasião da nossa participação na primeira aula deste segundo ciclo. Estamos aqui com esta segunda revista que tratará das doutrinas clássicas da nossa fé, e esta revista que é da autoria do professor Marcelo Oliveira, Conhecendo as Doutrinas Cristãs. Na aula passada, nós aqui, mais à guisa de continuidade, em relação à aula de número 2, né, cujo assunto foi a composição ou a forma como estão dispostos os livros canônicos e a mensagem básica de cada um deles. Hoje estaremos estudando, como bem já citou, frisou a nossa professora Celeste, crendo para interpretar a Bíblia. Como é importante essa lição para o novo convertido, o recém-decidido, o novo na fé. Atentando com certa calma para esse título, né? Crendo para interpretar a Bíblia. Nós temos aí o ato presente, né, nesse título, o ato de crer. Na nossa última participação, fiz uma sutil distinção entre o ato subjetivo de crer, né, o ato em si de crer, e o conteúdo, o objeto da crença. Por exemplo, nesta lição estaremos falando que as Escrituras é objeto da nossa crença. E essas Escrituras são autoritativas, normativas para a vida do crente. E, ao mesmo tempo, retomando algo que foi falado no ensejo da primeira aula, esta fé, esta crença é uma fé em busca de entendimento. É por isso que nós estamos crendo
para interpretar, ou seja, para entender as Escrituras. E com isso, nós estamos dentro de uma importante tradição cristã, que remontaria a Agostinho, o bispo Agostinho de Hipona e o Santo Anselmo de Cantuária. Eles que defenderam principalmente essa definição de fé, uma fé que busca entendimento, uma fé que busca compreensão. Meus queridos, introduzindo esta lição, algumas palavras-chave eu poderia aqui de início destacar e em seguida eu estarei passando aqui a oportunidade para os nossos professores Celeste e a professora Celeste e o professor Douglas Nilson. Você, meu amado professor discipulando ou professor discipulando, de que maneira você poderia começar e apresentar este assunto, né? É importante você começar, na minha opinião, né, de acordo com a minha avaliação, explicando o que é interpretar, definindo interpretação. O que é interpretar? Interpretar é inteligir a intenção comunicativa. Inteligir ou decodificar o sentido, a intenção de quem está se comunicando ou a intenção autoral, o intento, o propósito de um autor. Isso é o que eu quero dizer com interpretação, interpretar. Também estaremos aqui nos atendo a um conceito bastante conservador de interpretação. O que eu quero dizer com isso? Que não se trata de um diálogo, um simples diálogo, mas de um triálogo e não diálogo. Nós temos o texto, no caso as escrituras, o leitor e o autor. E as escrituras têm o autor primordial, que é o Espírito Santo, assim como autores secundários. A gente precisa compreender isso com base em algumas regras. E é claro que também, de início aqui, eu preciso deixar muito claro que, quando falamos de interpretação das Escrituras, eu estou também falando de um dogma muito importante que os reformadores articularam com bastante, uma investigação muito proveitosa a respeito desse tema, que é a clareza das Escrituras. Se eu vou interpretar as Escrituras, se eu posso interpretá-las, é porque há textos claros. É claro que nem todo texto tem a mesma clareza nas Escrituras. Mas o que eu posso dizer para você, professor, de novo convertido, professor do discipulando, é que tudo aquilo que a Bíblia exige que eu creia, que eu obedeça, é basicamente acessível. Né? Tudo que é essencial para eu crer e para obedecer está claro e é de fácil identificação nas Escrituras, tá certo? Professora Celeste e professor Douglas Nilson, de outra maneira a gente poderia começar esse assunto, esse tema? Eu penso, amados professores e professoras, que como o foco da lição está na segunda carta de Pedro, era bom destacar o que Pedro, por que foi escolhido Pedro? Porque Pedro aqui ele dá uma clara afirmação sobre a inspiração divina da Escritura. Então, é claro que naquele momento ele estava vivenciando essa segunda carta, ele estava já, vamos dizer assim, indicando os cuidados que deveriam ter com os falsos, né? Essa minha Bíblia aqui, é a palavra-chave, ela está um pouco velha, mas é muito boa a Bíblia, e eu a mantenho. Ela tem pequenos resumos que os professores... É interessante que eles vão em busca desses pequenos resumos que são elucidativos. Por que eu estou escolhendo a carta de Pedro, né? Então, essa clara afirmação que ele faz da divindade, da inspiração divina, é muito importante. E outra coisa, o professor Eli, ele falou sobre a autoridade bíblica, né? E aqui cabe uma cautela, cabe um cuidado, porque não negar a autoridade da Bíblia não é um quesito suficiente para interpretar a Bíblia. O que eu estou querendo dizer? Existem muitas seitas, né? Hoje até com nome de religião, mas nós entendemos que são seitas, que se arvoram dizendo, não, eu aceito a autoridade da Bíblia, mas ela a modificou, ela alterou, ou ela sujeitou a Bíblia à sua necessidade ou à necessidade da sua comunidade. Então, isso também é muito perigoso. Então, o quesito autoritativo da Bíblia não é o único que nós devemos nos fiar
para poder interpretar. Existem outros, né? Que o problema também está no método de interpretação, que isso vai ser falado ao longo, né, do tempo. E um outro ponto, só para iniciar a nossa discussão, é quando lá na introdução a revista fala que a liberdade que a Reforma Protestante nos trouxe. Por quê? Porque houve a tradução da Bíblia, né? Ela era numa língua pouco falada, pouco interpretada, né? Que distanciava a pessoa que recebia a informação do comunicador. Então, como o professor ele falou, como é que poderia haver uma comunicação aí? Não podia, né? Então, o fato dela ter sido traduzida para o vernáculo local da pessoa, ótimo, foi incrível, uma liberdade. Só que essa liberdade também trouxe alguns problemas, né? Porque aí, bom, então eu vou interpretar segundo a minha necessidade. Aqui vai um ponto, mais um ponto. Eu não posso, a Bíblia não foi feita, ela não foi, Deus não se revelou a si próprio para o meu bel prazer, né? Ele tem um propósito específico, fim único, que é a salvação, né? Então, esses pontos devem ser cautelosos durante a nossa viagem aqui nessa revista. Vamos ler? Vamos ler. Então, vamos lá. A meditação, né? Estamos na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Que maravilha. Glória a Deus. Professor Douglas Nilson, o que teria a acrescentar? No aspecto um ponto muito importante para pontuarmos, ele se refere à questão da Bíblia quando ela chega até nós. É muito importante que o professor faça esse apontamento para com o aluno que o primeiro contato com a Bíblia pode trazer muitas dúvidas, muitos questionamentos e muitas interpretações minimamente equivocadas. Porque veja que essa distância nos traz primeiro uma dificuldade temporal. Imagina que cada livro escrito ao longo de séculos, de milênios, chegar até nós a um distanciamento de tempo que nós precisamos conhecer, ir até lá, buscar fontes históricas para melhor compreender o contexto. A própria carta de Pedro, quando nós a lemos, se eu não sei o contexto para qual Pedro está escrevendo e para quem ele está escrevendo, e a situação a qual aquele povo, aqueles novos conversos estão inseridos, podemos ter algumas limitações por causa do tempo. Há também a questão do contexto, e esse contexto ele também vai envolver cultura. Há são povos, e esses povos têm culturas próprias, que com o tempo foi se perdendo. E muitos dos termos que nós lemos na palavra, nós vamos precisar resgatar, sem trazer para os nossos dias. E esse resgate é um processo que faz parte do aprendizado. E também existe ainda a questão linguística, ou seja, como o Celeste bem falou, a Bíblia ela não surgiu no idioma português. Está lá no original. E homens, eles fazem um trabalho de tradução, dedicando meses, anos, grupos nesse processo. E ao longo do tempo, as palavras elas vão assumindo outras conotações, outros significados, outras importâncias. Talvez em uma versão
bíblica mais antiga, quando fala de 1 Coríntios 13, cita a palavra amor. Outra vai trazer um outro significado para aquela palavra. E se não entendermos esse conjunto de contexto, de conceitos linguísticos, caridade, contexto linguístico, nós também podemos dificultar esse processo interpretativo. E aí, culpar quem não tem culpa, né? Obrigado, professor Douglas Nilson. Eu, amado professor e professora discipulando, estamos agora já avançando para o primeiro tópico do nosso estudo. A Bíblia é verdadeira. Antes de facultar aqui a palavra à nossa professora Celeste, eu gostaria de chamar a atenção para o nosso primeiro objetivo, com esse primeiro tópico, que seria o quê? O paradoxo. Essa tensão. O paradoxo consiste em, digamos, dois conceitos ou ideias que aparentemente não seriam de fácil conciliação, ou que não teriam, digamos, uma conciliação tão intuitiva, tão aparente. E que paradoxo é esse? Um paradoxo segundo o qual a Bíblia é tanto palavra de Deus quanto palavra humana. E aqui eu quero deixar a professora Celeste seguindo aqui com comentários. Esse ponto 1, né, no subtópico 1, segundos, a Bíblia é verdadeira, segundo sua natureza divina, né? O professor deve considerar que Deus, ele se permitiu ser conhecível, né? Ele não embora ele seja incompreensível, ele se permitiu ser conhecível, né? Só que esta permissão que ele fez de si próprio, ela tem as limitações. Quem impôs essas limitações? Ele que impôs, porque ele conhece a minha natureza limitadora, né? Então, é impossível qualquer conhecimento de Deus sem que ele mesmo se revele e vá me mostrando os limites. Como o professor Eli falou lá no começo, a grande maior parte da Bíblia, ela é possível ser compreendida. Ele é um facilitador, ele fez questão de ser um facilitador. Mas há alguns pontos que ele disse, olha, até aqui lhe é permitido, né? Então, embora a noção da existência de Deus ela esteja impressa na alma humana, essa noção, né? Interpretar a sua revelação, eu preciso de alguns quesitos, de alguns pressupostos que a lição vai nos trazer, né? Então, o foco aqui seria um processo, né? Como está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento. É um processo, né? Graça, conhecimento, ou seja, há um tempo para que eu vá amadurecendo as palavras de Deus, conhecendo, me instrumentalizando, para então prosseguir nesse conhecimento. Professor Douglas Nilson, a professora tem falado sobre, principalmente esse aspecto, esse elemento divino, né, quando nós levamos em consideração a palavra de Deus. Eu falei aqui sobre o paradoxo, essa afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não exclui a ideia de um elemento humano, uma autoria humana, ainda que secundária. E, contudo, essa palavra é verdadeira. O que nós poderíamos dizer a respeito disso? Como o senhor observa essa questão? É bem interessante, e na lição anterior, os professores, Raniel e demais, professor Miriam, Toniel, também pontua sobre isso, primeiramente entendermos qual o sentido maior dessa verdade, né? Há um pressuposto que nós poderíamos pontuar da seguinte forma, isso para toda a Bíblia,
E até quando alguém questiona porque a Bíblia foi escrita por homens, e será que esses homens estão certos? Ou alguns que questionam que algumas passagens são mitológicas, não são reais. Então, nós precisamos entender o seguinte pressuposto. Primeiro, Deus não mente. Então, Deus, ele não mente. Se cremos em Deus e conhecemos Deus, vamos ter a convicção que Deus não mente. Se Deus não mente, o segundo ponto é, a Bíblia é a palavra de Deus, isso ninguém questiona, nenhum de nós vamos questionar. O professor, de igual modo, e o aluno não vai questionar que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se Deus não mente e a Bíblia é a palavra de Deus, então, esta palavra, este livro, ela é isenta de erros. Então, esse é o ponto de partida. Eu não preciso ficar querendo justificar o que já está posto. Deus é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, então não há erros nessa palavra, não há a limitação humana não impediu que Deus trouxesse à humanidade a sua revelação. Obrigado, professor Douglas Nilson. Então, querido professor, querida professora discipulando, o que é que eu posso dizer aqui sobre a verdade, né? A verdade é a adequação, a correspondência entre a coisa que eu estou pensando, né, e essa relação de correspondência, de adequação entre a minha mente e a coisa verdadeira, né? Por isso que nós poderíamos falar sobre uma dimensão lógica da verdade, que é quando me refiro a essa adequação da minha mente em relação à coisa verdadeira, como também poderia falar sobre a dimensão ontológica da verdade, que é justamente essa adequação da realidade em si àquilo que eu estou pensando, né? Essa teoria da correspondência já foi objeto de muito debate, né? Aristóteles, na obra Metafísica, ele vai falar que dizer daquilo que é, isso é verdade. Dizer daquilo que não é, isso é verdadeiro, né? Mas dizer daquilo que não é, e vice-versa, isso é falso. Isso é falso. Mas o que é que eu gostaria de trazer aqui, contribuindo para esse debate, a baila aqui, essa nossa discussão, é que nós precisamos fazer a distinção entre a verdade em si mesma e as coisas verdadeiras. E que o fundamento da verdade não pode estar aqui no universo, não pode estar aqui na Terra. Ou seja, não existe um fundamento imanente para a verdade, apenas um fundamento transcendente. A verdade só pode ter origem em Deus. A verdade não pode ter origem no universo, na criação, nesse mundo que a gente conhece e toca. O que nós vemos aqui são coisas verdadeiras. Mas o que é que torna essas coisas verdadeiras? Deus. Deus, que é o fundamento supremo da verdade, né? Nós só podemos acusar ou indicar que alguma coisa é falsa com base na verdade. Como é que eu sei que uma linha é torta ou está torta? Porque eu conheço uma linha reta. Como é que eu posso avaliar algo como injusto ou como mal? Porque eu conheço, eu consigo intuir aquilo que é bom. Como é que eu sei que alguma coisa está em movimento? Porque eu sei aquilo que está imutável, numa situação de estática, né, ou de imutabilidade. Então, não há como você negar a verdade sem um padrão objetivo. Sem um padrão objetivo. E a Bíblia é a palavra de Deus. Porque Deus inspirou as Escrituras, né? Foi justamente para preservar os autores humanos de erros. O autor da carta aqui, que é o Pedro, né, na primeira carta de Pedro, no capítulo, nos versículos 20 e 21, como a professora Celeste leu aqui, ó. Mas homens santos falaram inspirados. A palavra aqui é uma palavra bem interessante, feromenoi, que quer dizer levados, carregados, conduzidos. Por quê? Porque quando Paulo já escreve a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, na segunda carta, ele usa a palavra theopneustos, né, que é a palavra, toda a escritura é inspirada que é expirada, soprada, exalada por Deus. O produto final da inspiração, né, é o texto sagrado, não foi tanto o ator. Antes dele escrever, não era inspirado, foi apenas durante o registro. É por isso que nós temos nas escrituras, inclusive, palavras de Satanás, proferidas por um demônio,
Mas o registro fiel é o registro inspirado. Isso aí é divino. Ok, meus queridos? O Deus que se revelou em carne é o Deus que se revelou em palavras. O Deus que se revelou em carne, esse Deus infinito, né? Maravilhoso, se revelou também em palavras. Então, isso não é difícil para Deus. Professor Douglas Nilson? E ele, pontuando nessa questão de erros, eu não sei se a professora Celeste também gostaria de pontuar, mas é bem importante nós falarmos de alguns erros que, porventura, possam ser produzidos no processo de leitura, e há pelo menos 3 pontos que nós precisamos ter o cuidado e passar isso para o nosso aluno que está se familiarizando com as escrituras. O primeiro é forçar uma interpretação ao meu coração. Imagina quando nós vemos, às vezes, alguém que está ávido por uma palavra de Deus e ouve ou lê o texto lá de Hebreus, quando diz, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e a pessoa diz, pronto, é hoje. Só que o texto, ele está se referindo à vinda de Jesus, à volta de Cristo. Então, quando eu forço essa interpretação ao meu coração, eu vou trazer algo que o texto não está dizendo. Um segundo ponto é superficializar a interpretação, é eu ficar muito na superfície daquilo que é bem mais profundo. E o terceiro aspecto é espiritualizar, dar uma conotação que aquele texto não... E isso acontece muito, um livro que muitas vezes as pessoas espiritualizam para um lado, é o livro de Eclesiastes, né? Ou Provérbios, que ali são conselhos práticos, e muitas vezes nós queremos buscar algo mais espiritualizado de algo que tem uma ligação com o nosso dia a dia. Então, são erros que o novo convertido ele pode incorrer, e é importante o professor pontuar nesse aspecto, né? Não sei se a professora Celeste também queria contribuir nesse aspecto. Não, é muito interessante o que o professor está falando, porque esses erros, por que eles acabam incorrendo nesses erros? Porque nós temos que partir de alguns princípios, né? Nós somos finitos, e o finito não pode conter o infinito. É impossível. Nós não temos a capacidade de compreensão total. Deus escapa ao conceito humano, né? E por escapar ao conceito humano, eu chego a ter a tentação, ou a inclinação, ou até voluntariamente eu vou atrás de buscar uma definição que me é favorável, né? Que é favorável para a minha comunidade, ou, pior ainda, se eu estou focando em trazer um volume maior de pessoas à minha igreja, à minha comunidade, eu estou começando a minha comunidade, eu preciso incutir nesse novo convertido, ou nem no novo convertido, numa pessoa, alguma esperança para além daquela que Cristo nos deu como promessa clara e específica, né? As promessas de Deus, elas estão muito claras na Bíblia, né? E aí começam a profetizar, eu estou dizendo entre aspas, que é uma prática, infelizmente, muito comum, né? Principalmente nas igrejas mais novas, né? Porque eu quero me arvorar de demonstrar um conhecimento que não me é cabível, né? Quando, ao buscar a interpretação das Escrituras, eu preciso ter claro que eu vou atrás de uma revelação específica dentro da minha finitude. Eu preciso começar com muita humildade, porque a nossa finitude ela vai limitar a nossa interpretação de todas as formas. Então, eu não posso me apoderar, por exemplo, numa disciplina qualquer, de um curso qualquer, né? Eu tenho vários autores,
eu posso escolher os autores que eu quero, então eu tenho mais afinidade com o autor, então eu vou me apoderar dele. Não, a Bíblia não é assim. Eu gosto muito de Salmos. Eu acho muito difícil, acho chato Provérbios. Não, a Bíblia ela foi revelada de uma forma consistente, de uma forma uníssona, de uma forma extensa. Eu não posso extrair algum ponto para desse ponto, então, fazer uma doutrina, alguma coisa. Pensar versículos, né? Doutrina. Pensar versículos e fazer disso uma doutrina, sem me preocupar qual é o contexto, como o professor Tobias falou, qual é o contexto histórico daquilo, né? Para quem o autor está falando, por que ele está falando, qual é o objetivo do autor, né? O que ele queria alcançar com aquela pregação. Então, essas devem ser perguntas constantes para mim quando eu vou lendo o texto, para não incorrer aí em erros que eu vou... faz como se fosse uma avalanche. Quando eu provoco um erro, principalmente num novo convertido, como é o caso aqui, isso pode ocorrer como uma avalanche, ele vai se inflar de expectativas irreais, né? E aí ele pode se desanimar nesse caminho, e esse é o grande perigo, né? Eu acho, Celeste, só fechando esse ponto, é que, assim, muitas vezes, dependendo do novo convertido, ele pode ser tomado por uma pressa que é característica do novo convertido e querer absorver conteúdos sem conhecer o processo. Isso é muito perigoso. Eu acho que o primeiro passo do novo convertido é ler a Bíblia, é fazer a leitura bíblica, porque imagina, eu conheço tudo de Salmos, eu li os Salmos, já li, reli, eu amo os Salmos, mas a revelação bíblica não está só nos Salmos. E se eu me concentrar nos Salmos, eu vou ter uma fagulha de algo que é muito maior. Então, eu preciso primeiro me preocupar em ler esse texto para compreender as histórias, o que aconteceu. E até o professor pode motivar o seu aluno a ter um caderninho. Eu, no início da minha fé, na minha primeira leitura, eu tinha um caderninho que aquilo que eu não entendia, eu anotava como forma de pergunta, para depois encontrar as respostas. Então, isso pode motivar o aluno a ele não querer, de imediato, saber conceitos mais profundos, porque ele precisa se debruçar, deliciar com aquele alimento, para depois, numa segunda, numa terceira, e com incontáveis consultas, ele se familiarizar melhor e poder ir se aprofundando conforme o Senhor vai lhe direcionando. Obrigado, professor Douglas Nilson, amado professor, discipulando e professora. Já prosseguindo aqui para o segundo tópico, quando estaremos tratando dos pressupostos. O que eu quero dizer com pressupostos? Eu estou aqui me referindo a conceitos, noções prévias, compromissos tácitos que nós levamos conosco quando abordamos qualquer texto, independentemente das escrituras. Todos nós temos pressupostos. Ninguém digamos, em termos de teoria do conhecimento, né, neutro. Do ponto de vista intelectual, é neutro. Não existe isso, é um mito. Todos nós temos preconcepções, todos nós temos valores, e abordamos com tais valores um texto. Quando estamos diante desse texto, lendo, interpretando, nós carregamos essas preconcepções, esses preconceitos e pressupostos. O fato das escrituras ser normativa, inerrante, infalível, né? Ela se autodesigna verdadeira, ela não me dispensa, não me isenta de pressupostos adequados. Mesmo eu ciente dessas qualidades, dessas propriedades da escritura, preciso estar munido dos melhores pressupostos. Por exemplo, um dos pressupostos é a existência de Deus. E aqui, isso não é um privilégio do crente ou do cristão. O ateu, o agnóstico,
o cético também tem pressupostos. Por exemplo, ele absolutiza as coisas materiais. Ele tem as coisas materiais, ou, por exemplo, a humanidade, e nesse sentido ele seria o quê? Um humanista, né? Isso não deixa de ser uma idolatria, um fanismo por parte do cético, né? Então, ele tem em uma conta exagerada as entidades que ele pode tocar e ver e apalpar, que estão ao alcance dele, né? Dando, digamos, qualidades ou atributos infinitos a essas coisas, né? Tudo isso nós atribuímos a Deus, mas outras pessoas, de outras formas, que não adotam nossas crenças, a crença cristã, o cristianismo ortodoxo, também tem seus pressupostos, suas premissas, que elas não explicitam, né? E das quais muitas vezes não estão nem conscientes. É por isso que quando às vezes estamos num debate, nós trazemos isso à tona. Então, todos nós temos e carregamos pressupostos. Quem disse isso e quem quem se notabilizou com esse debate sobre conhecimento tácito, compromisso tácito, pressupostos, foi um filósofo chamado Michael Polanyi. É muito importante nós termos consciência disso. Nós defendemos a nossa crença cristã, porque Deus em si mesmo precisa de defesa, né? Nós acreditamos, a Bíblia, as Escrituras já partem do princípio, já assume que Deus existe. Já assume que Deus existe. Agora, eu pergunto, isso é suficiente para convencer um descrente, uma pessoa que ainda não foi regenerada? Somente o testemunho interior do Espírito Santo. Por quê? Porque somente Deus, ele é testemunha idônea de si mesmo. Então, somente o Espírito Santo é quem pode produzir, testificar no interior de alguém que tem uma mentalidade apóstata para aceitar que Deus existe, para aceitar que as Escrituras é normativa. Só o Espírito Santo que pode convencer o homem a uma piedade, a um comportamento piedoso que vai agradar a Deus. A gente pode, muitas vezes, lançar mão dos melhores argumentos, dos melhores pressupostos. Você pode expor e denunciar e criticar, reduzir a nada os pressupostos do cético, mas ainda assim ele será o quê? Digamos, convencido contra a sua vontade, mas o coração dele continuará empedernido. Somente o Espírito Santo que pode, digamos, produzir convicção no coração de um descrente, de alguém que ainda não aceita as Escrituras como autoritativa, como normativa. Dentro desse aspecto, Eli, é importante ainda nós pontuarmos a questão da inspiração e autoridade das Escrituras. Veja que podemos incorrer, no caso, o novo convertido, ele pode incorrer em algumas interpretações que se veiculam. Por exemplo, alguns creem que essa inspiração ela não foi verbal, como a nossa declaração de fé, que é fundamentada nas Escrituras, afirma. Então, é importante que o novo convertido entenda que a nossa declaração de fé, que é o âmago das doutrinas centrais, a qual nós somos regidos, ela vai afirmar no seu texto de entrada que as Escrituras sagradas são de origem divina, seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Ou seja, essa inspiração ela não foi, primeiramente, algo que veio uma ideia na mente dos escritores e eles colocaram. Não foi assim. Ou então algo que eles entraram em um estado de transe e foi ali psicografando e deu o texto. Não, Deus inspirou, como você falou agora há pouco, soprou essas palavras e Deus garantiu que cada uma daquelas palavras era inspirada, mas preservando a individualidade de cada um. Então, imagina se nós estivéssemos naquele tempo e Deus fosse usar o irmão Eli, a irmã Celeste, a minha pessoa, para escrever livros bíblicos. Então, ele iria usar-me, como usou os escritores, ia usar-me da minha individualidade,
ali no seu nível de conhecimento e profundidade, como a professora Celeste. Então, isso é importante, que o aluno também compreenda que o texto ele é totalmente inspirado e não tem a possibilidade, ainda que exista, porque alguém pode dizer assim, mas tem mentiras na Bíblia. Sim, tem mentiras, mas essas mentiras não quer dizer que a palavra ela é mentirosa. Ela está, por outro lado, trazendo, porque Deus ele não apresentou só o lado bom, como muitas vezes nós queremos apresentar o lado bom das histórias. Deus apresenta uma história e nessa história vai revelando o que há no coração do homem, seu pecado, suas ações pecaminosas e tudo isso desencadeando para o tema principal, para o alvo maior, o centro dessa escritura, que é o próprio Jesus Cristo. E esse Cristo, né, como é o subtópico 2.3, Cristo, o centro das Escrituras. É muito importante, porque tem muita gente, muito pregador bom, esquecendo que Cristo é o centro das Escrituras. Né? Isso nos remete... Por quê? Porque é difícil você compartilhar isso, né? Essa triunidade de Deus, que é o centro deste ponto, há uma dificuldade natural nossa em tratar desse tema. Mas é interessante, Lutero escreveu em Sermões em Romanos, ele deixou claro que Cristo é a chave das Escrituras. Olha a importância de nós entendermos Cristo. E agora aqui cabe alguns alertas, como sempre. Todo tipo de interpretação, ela deve ser com cautela, porque há pregadores que eles enxergam Cristo no Antigo Testamento, que é porque no Novo é muito claro, onde Cristo não se revela. Então, essa cautela também é muito preciosa. Né? O Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é a pedra fundamental, nós temos fundamentação bíblica para isso. Né? Agora, entender e interpretar que há uma consistência, há uma unicidade de revelação de Cristo, ela é progressiva, né? Até o seu ápice, que é a revelação. Né? Eu, quando um novo convertido, primeiro dia de aula dele, ele vem e me pergunta, sempre, normalmente, depois da aula, eu não sei mais ou menos por onde começar, né? Eu indico o Evangelho de João, porque só no capítulo 1 há uma declaração maravilhosa, específica de Jesus Cristo, numa linguagem fantástica, pelo menos assim, é uma coisa que é um texto que me é decore salteado, porque é muito fácil de você compreender. E ele vai remetendo, né? Existem, olha, numa das pesquisas, Jesus citou 24 diferentes livros do Velho Testamento. Isso é Jesus nos ensinando como interpretar, porque ele estava falando aqui, ou seja, ele estava gerando já o Novo Testamento, mas ele estava se remetendo, buscando o seu fundamento lá no Antigo Testamento, para facilitar aquele cidadão que conhecia as Escrituras, né, a entender, a interpretar, a vivenciar. E ele estava fazendo o quê? Ele estava instrumentalizando as pessoas para compreenderem que ele estava e está e sempre estará em todo o trajeto, em toda a Bíblia. Então, isso é muito importante, esta visão. Né? E saber, Celeste, que Cristo é o centro de toda a narrativa bíblica, isso é importante para o novo convertido, porque nas histórias que não terminam num final feliz, quando ele entende que a Bíblia não está falando de histórias isoladas, mas sempre está apontando para Cristo, ele entendendo que o tema principal das Escrituras é Cristo, ele vai saber que aquela história
não terminou num final feliz, mas em Cristo ela tem um desfecho diferente. Então, imagina a história do Éden se não houvesse Cristo, não apontasse para Cristo. Mas quando sabemos que o centro das Escrituras é Cristo e o seu plano à humanidade, né? Não é só Cristo como um caminho que a ponte foi rompida. Cristo, ele vem para reconciliar esse homem com o nosso Deus, com o Pai, e oferecer a salvação para todos nós. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que continua Deus, pela ação do Espírito Santo, continua salvando, e é por isso que temos novos convertidos para ensinar, e é por isso que precisamos trazer essas revelações para ele, e a importância das Escrituras, para que este texto, essa verdade, seja cada vez mais propagada. Obrigado, professor Douglas Nilson. Cristo é o tema, o assunto das Escrituras. O Antigo Testamento antecipa Cristo historicamente, profeticamente, tipologicamente. Eu, digamos, trago comigo esses conceitos, essas noções prévias, como pressupostos, né? Mas isso demanda regras de interpretação, regras de interpretação. Não é de qualquer jeito que chegamos a essas conclusões. O que é o cristianismo? É Deus agindo na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo em favor dos pecadores. O que é o evangelho? É a salvação plena e gratuita, revelada e disponibilizada em Cristo para pecadores. Isso é apropriado mediante o quê? Mediante a fé. Mediante a fé. O que eu acabo de falar digamos, é um resumo da mensagem das Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia é um livro divinamente inspirado, que trata dos atos redentores de Deus para a humanidade. Agora, a gente precisa ter cuidado. Existem algumas regras. Por exemplo, né, quero aqui já chamar a atenção para os objetivos deste terceiro e último tópico, né? Algumas regras de interpretação são essenciais. Eu poderia aqui aduzir algumas regras que são mencionadas pelo comentarista. Eu vou deixar isso para a professora Celeste e o professor Douglas Nilson. Eu quero só contribuir aqui com outras noções aqui, outros princípios interpretativos. Como, por exemplo, eu não leio a Bíblia, é a Bíblia quem me lê. Eu não avalio, eu não julgo as Escrituras. São as Escrituras que me julgam. São as Escrituras que me avaliam. Primeiro ponto é esse. Por quê? Porque se a Escritura é revelação de Deus e Deus é o sujeito da revelação, né? A revelação não é um objeto para mim. Deus é o sujeito da revelação. É por isso que quando eu leio as Escrituras, eu não estou em posição de julgar a revelação. É por isso que eu preciso manter a minha mente, minha consciência, minha razão cativa pelas Escrituras. Porque eu não estou em posição de julgar a revelação. O primeiro ponto é esse. As Escrituras que me avaliam. E um outro princípio muito defendido pelos reformadores é a analogia da fé. A Escritura comparada consigo mesma. E comparar Escritura com Escritura. Essa é a principal das regras de interpretação. Da hermenêutica. A principal das regras. A Bíblia interpreta a si mesma. O que a professora Celeste, quando leu aqui na meditação, né? Nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. A Reforma Protestante deu uma contribuição interessante sobre o livre exame das Escrituras, mas existe um outro ponto aí. O livre exame das Escrituras não se sobrepõe à interpretação da comunidade. Existe toda uma tradição histórica da cristandade, na qual estamos inseridos. Tá certo, meus queridos? Então, professor, tenha muito cuidado, né? E outra coisa, nenhuma comunidade possui agora uma interpretação definitiva, a posse de interpretação definitiva das Escrituras. Por quê? Porque a compreensão mais adequada de qualquer sentido, porque só existe um sentido, embora haja muitas aplicações, mas nas Escrituras há apenas um sentido, né? Isso é um objetivo e um anseio escatológico. Somente na restauração de todas as coisas é que nós vamos compreender de forma mais adequada. O que é que Paulo diz?
que agora eu conheço em parte. Quando então Deus se revelar, Cristo se revelar, então conhecerei como eu sou agora conhecido. Mas agora não, agora meu conhecimento é mediado pela revelação, minha mente ela é afetada pelo pecado, né? E é falha, né? Mesmo para uma comunidade. O que você pode ter é uma comunidade que interpreta, que está mais próxima da verdade do que outra, ou do que outras. Mas nenhuma comunidade detém a posse definitiva e, agora, atualmente, né, não detém uma posse definitiva da interpretação de um texto da Escritura. Pois não, professor Douglas Nilson e a professora Celeste? Nem plena, assim, só complementando... Exaustiva, né? Exato. Nem plena, nem exaustiva da palavra de Deus, da revelação dele próprio, né? Por quê? Porque eu sou finita e isso vai me limitar ao extremo, né? E o tempo, como o professor Douglas Nilson falou lá na frente, o tempo também vai me limitar. Há um tempo para essa revelação se completar, né? Até mesmo nessa segunda carta de Pedro, lá no seu capítulo 3º, é uma das formas mais específicas, né, que ele traz os últimos momentos, né, na volta de Cristo que vai acontecer. Ele é bem detalhista quanto a isso. Então, eu gosto muito de Deuteronômio 29, que ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, a própria revelação, Deus se revelando, é como se ele estivesse dizendo: olha, vai ter algumas coisas que vocês não vão compreender, que vocês não vão abarcar, porque é demais. Vai para além da sua compreensão. Mas não é por isso que vocês devem desistir, muito pelo contrário. E aqui, eu já caminhando para o final, né, da nossa aula, nós temos, professora e professor, nós temos que ter muito cuidado com esta aula. Claro que agora nós estamos mais à vontade, porque estamos falando hipoteticamente somente para professores, mas todos são muito bem-vindos aqui no canal, né? Espero que isso esteja atingindo o maior número de pessoas possíveis. Mas nós não podemos incutir angústia naquele novo convertido, porque é tudo muito novo para ele, é muita informação. Então, vamos com o básico, né? Que o básico já é difícil. Ama teu próximo como a ti mesmo, né? Vamos começar pelo básico. Então, esses pressupostos, a gente já subentende que há na alma e coração deles, porque eles já, conforme a nosso costume, né, aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, né? E o importante aqui é que nós deixamos claro que no mundo tereis aflições, né? Então, essas aflições não podem desistir você de continuar lendo a Bíblia. Se possível, outros livros adicionais, né? Muitos livros adicionais que você pode trazer para complementar seu entendimento, outras traduções. Na própria internet há muitos, né? Muitos livros já de livre acesso, né? Então, essa oportunidade que nós temos de lembrar o nosso aluno o quanto é importante você prosseguir no caminho, eu acho que aqui é o grande fechamento que nós temos que ter, né? Obrigado, professora Celeste, professor Douglas. E dentro dessa questão das regras, há alguns pontos que precisamos, professor e consequentemente aos nossos alunos, atentar. Primeiro ler o Antigo Testamento isolado, sem o Novo Testamento. E aí, se você parar para ler o Antigo Testamento, primeiro sem compreender todo o conjunto da obra, nós podemos incorrer em erros teológicos como o passar
a imagem de um Deus bravo. Algumas pessoas afirmam que o Deus do Antigo Testamento era muito bravo. Então, achar que no Antigo Testamento a salvação era só para Israel, ou então entender que a lei ainda prevalece. Mas também o contrário pode acontecer, eu ler o Novo Testamento e desprezar o Antigo, que isso, infelizmente, é muito comum no contexto cristão. E aí, quando eu desprezo o Antigo Testamento, eu posso incorrer no erro de achar que o plano salvífico ele surgiu do nada, ou então que ele foi uma invenção divina de pouco mais de 2000 anos, quando, na verdade, antes da fundação dos tempos, esse plano já existia. Eu também preciso entender e conhecer a intenção do autor. Porque, veja, o que é que aquele autor quis dizer o que Pedro quis dizer quando escreveu esta carta? A quem ele escreveu? Algumas das nossas Bíblias, no início vai dizer um resumo, isso é importante para o novo convertido. A quem, o contexto, por que ele escreveu, qual a temática e qual a aplicação para os dias de hoje. Veja que a carta de Pedro, nós precisamos entender que o texto continua atual. Então, se ele é atual nos dias de hoje, eu vou extrair essa verdade e dizer... O que é que Pedro? Pedro está trazendo palavras de encorajamento para um povo que está sendo perseguido, perdendo identidade, perdendo direitos, sendo morto, porque aceitaram a Cristo. Aí Pedro diz assim, ele traz um olhar escatológico, olha, há um tesouro guardado para vocês, para nós, que ninguém vai tocar. Essa verdade continua valendo hoje, diante das adversidades, das perseguições que o novo convertido enfrenta no seu lar, no seu trabalho, na comunidade. Há um tesouro, esse tesouro continua em vigência e é individual, não é um tesouro que quem chegar primeiro toma. Ali tem tesouro, Celeste tem tesouro, eu tenho tesouro, o professor tem tesouro, o novo convertido tem tesouro. Então, quando entendemos isso e passamos isso, fechamos trazendo a seguinte verdade. Cada texto, e o professor Eli já falou isso, cada texto ele tem um sentido, mas ele tem várias aplicações. Isso é muito importante, porque é comum o novo convertido, num primeiro contato com a palavra, fazer as suas interpretações. E muitas vezes ele vai precisar mergulhar. O versículo que Celeste leu, ele é importante, mas às vezes ele é utilizado de um outro lado. Eu tenho preguiça de me aprofundar. Eu digo assim, olha, o que não foi revelado, isso aí é porque não foi revelado. Mas ele tem um contexto que vai trazer, vai clarear como Celeste pode iluminar para nós. Sim. Então, nós precisamos entender isso, professor, entender essas informações. E já para fechar a minha parte, dentro dessa questão de literatura, como a professora Celeste falou, há um livro que... Há duas literaturas que eu acho que é muito boa para o novo convertido. Um é do nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos. É um livro que fala muitas das coisas que nós discorremos aqui. E é bom para o novo convertido, para ele entender um pouco o que nós falamos hoje, o que falou-se na aula anterior. E há um outro livro, esse livro mais recente, que ele é muito importante, é muito sugestivo para o novo convertido, que ele tem o título Discipulando com a Bíblia. Ele vai apresentar métodos para você ler a Bíblia e você fazer meditações da palavra para quem está dando os primeiros passos. Então, Eli, eu creio que é isso e espero que no nosso próximo encontro continuemos nessa jornada e os professores sejam alcançados, assim como os alunos, nesse momento que temos tido semanalmente. Professora Celeste, suas considerações finais? Eu fico muito feliz, né? Essa discussão está muito gostosa, né? Espero que todos os professores que estejam e professoras que estejam nos assistindo participem, né? Podem
dar aí o seu like, falar, olha, não gostei disso, gostei daquilo, né? Porque o seu feedback é muito importante para nós, né? Nós gostaríamos mesmo de ouvir a sua opinião sobre como nós estamos falando, está sendo útil, né? Está havendo comunicação, né? Porque a nossa intenção, do fundo da nossa alma, eu falo aqui pelos professores, eu tenho certeza, é que nós possamos esclarecer, ampliar os conhecimentos. Claro que você não precisa utilizar tudo que nós falamos. A nossa ideia aqui foi fazer um brainstorming, um monte de ideias boas, pontos relevantes, para que você se encha de força, se encha de conhecimento, fala, que coisa boa, né? Eu posso buscar mais conhecimento, né? Isso é muito útil, é muito salutar, e o seu aluno vai ver isso nos seus olhos. Você nem precisa chegar na classe, eu estou aqui só, não sou como ele não, mas eu estou aqui só carregada. Esse é um livro que eu gosto muito, vai ficar aqui só uma sugestão, é Spurgeon Manhã e Noite. É muito interessante, bem fácil, palatável, bem tranquilo, e uma pessoa séria, né, que a gente pode ler sem medo de ler o que está lendo. E, mais uma vez, agradecer aqui a generosidade, né, dos professores, meus colegas, e a você, professor e professor, né, a paz do Senhor, e fique conosco sempre, né? Obrigado, professora Celeste. Obrigado, professor Luiz Nilson. Em minhas considerações finais, eu quero aqui citar o Kevin Van Hooser, na obra publicada pela editora Vida. Há um significado neste texto. Ele faz um paralelo entre essa noção de que há um sentido, apenas um sentido ou significado determinado para o texto, e o evento da encarnação. A prova de que há um sentido determinado é porque a verdade, que é transcendente, transcendental, se tornou signo, se tornou palavra, se tornou verbo, né? É encarnação. Quem é que faz para nós a exegese do Pai? De acordo com João capítulo 1, versículo 18. O Filho unigênito que estava no seio do Pai é este quem o revelou. Então, existe um significado determinado para o texto. Por quê? Porque Deus, o Deus majestoso, infinito, assumiu a forma humana e também se revelou em palavras, né? Então, o corpo aí, nesse episódio, nesse evento da encarnação, não é uma barreira para a compreensão, mas uma condição para a compreensão, para o entendimento. É uma fé, como eu já falei, em busca de entendimento. É disso que estamos falando aqui. Meus amados professores ou professoras do Discipulando, e você, que é amante da palavra, que se interessou pelo conteúdo desse podcast e nos acompanhou até aqui, quero agradecer a companhia de cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Quero também agradecer aqui a confiança do nosso pastor Reinaldo, diretor do Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa igreja, e ao pastor Martim. Então, até a próxima, meus queridos, quando estaremos, digamos, na próxima lição número 4, crendo no Deus Trino, né? Não será com a nossa equipe, mas voltaremos aqui na lição número 5. Obrigado a todos, a paz do Senhor, uma boa noite.